Este painel junta eurodeputados, investigadores, ativistas e acho que há aqui também espaço para todos podermos cruzar ideias em relação à esperança que é aqui motivada por esta conversa. Connosco neste fim de tarde estão os eurodeputados Carlos Jorrinho, do PS, Graça Carvalho, do PSD, José Guzmão, Bloco de Esquerda. Temos também connosco a Luísa Schmidt, socióloga do Instituto de Ciências Sociais e alma mater do Observa, o Observatório de Ambiente, e uma observadora de longa data do fenómeno ambiental em Portugal, sob diversas perspectivas, e também Pedro Franco, que nos contará melhor de que forma se envolve aqui neste processo da FEC, sendo que é alguém que é basicamente que se apresenta como um ativista, que se não me engano tem 25 anos, ou para lá caminha, e é um doutorando de teoria da literatura, mas que muito empenhado nesta matéria e que está também ligado a este projeto da FEC. Eu gostaria então de cruzar esta esperança deste ativismo com a realidade. Ali ouvimos uma palavra de ordem: deixa passar, sou ativista e o mundo vou mudar. Era um mote que ouvíamos ali, vem da greve climática, das manifestações climáticas. A questão aqui, e é nesta ideia pós-Covid, é como é que vamos casar, como é que vamos conjugar este desejo, esta esperança, este ativismo todo com a realidade que é política, económica e ambiental, também porque a pandemia nos trouxe algumas, ou está a trazer-nos algumas lições do ponto de vista ambiental, mas temos um quadro político e económico muito complexo, que aliás não é recente. Só para contextualizar, este ativismo nós temos visto não só às sextas-feiras, mas também, por exemplo, na última Conferência do Clima em Madrid, numa das manifestações mais concorridas, depois não redundou nas conclusões da Conferência de Madrid sobre alterações climáticas ao nível daquilo que os ativistas desejavam. E a verdade é que o contexto de poder também, e é importante também situar, para as esperanças serem fundadas também num contexto de relações internacionais, o contexto de poder, neste momento estamos a ver um mundo numa guerra fria que se desenha entre China e Estados Unidos, estamos a ver dois países centrais com a sua posição de um certo negacionismo que já vem de trás, no caso dos Estados Unidos e do Brasil, um país que foi muito importante na última COP em Madrid para bloquear um conjunto de entendimentos, e temos a União Europeia, que apresentou um programa de recuperação que não quer deixar cair estes dois eixos, o digital e também a parte ambiental, devido também ao seu empenho no Green Deal, e no contexto ambiental vimos obviamente uma redução de emissões. Vamos ver até que ponto elas vão ser ou não recuperadas com a recuperação da atividade económica. No fundo, como é que podemos conjugar este ativismo com a realidade e, sobretudo, se a pandemia nos pode trazer alguma esperança? Comece por si, Luísa. A pandemia pode nos trazer alguma esperança? Tem que ligar o micro. Então, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. E eu começava por dizer que a pandemia em si é sempre algo bastante negativo e não gosto da ideia, há sempre oportunidade, claro que há, mas não acho que seja uma ideia muito interessante perante uma situação que que é uma tragédia para tanta gente. Agora, é verdade que, como foi assinalado neste documentário e naquilo que o José Pedro disse, o que nós vemos é que por toda a parte estão a gerar-se manifestações públicas e movimentos que mostram que a sociedade se está a mover. Já vinha de trás, não foi a pandemia que trouxe este movimento da sociedade que assinala uma nova vitalidade e uma disposição coletiva para a mudança, para várias mudanças que já estão em curso e que já estavam em curso antes e que, no fundo,
é um bocadinho um movimento para fora do polígono globalizado dos erros económicos, socioambientais e éticos que nos põem à beira de outros colapsos, para além da pandemia, não é? Outros colapsos, que as novas gerações, de que as novas gerações querem definitivamente sair. E esses novos movimentos cívicos são essa expressão clara de progressiva orientação da sociedade no sentido de um futuro mais sustentável. A sua ação por vezes é difusa, mas sem deixar de ser muito efetiva. E isso, eu posso citar vários exemplos, aqui viram-se alguns, não é? E o mais notório recentemente tem a ver com o movimento de greve climática e as sexta-feiras, o Friday for the Future, mas na verdade, se nós olharmos para o nosso país e para o planeta em geral, para muitos países, não é? Mas a Europa, claro que tem aqui um papel diferente, mas encontram-se em vários sítios do mundo. Nós temos movimentos de transição, temos os novos rurais, temos as ecoaldeias, temos aqui, foram mostrados, como eu disse aqui alguns, mas são experiências que têm em comum a vontade de construir um modelo de vida em mais harmonia com a natureza e, na sua maior parte, encontram-se até ligados em rede, as vantagens da rede, não é? As vantagens deste funcionamento em rede, e integradas em projetos conjuntos de escala maior, não é? E isso vemos em rede, não é? Há várias redes, há a Convergir, a Ecolisa, a Ecoaldeias, como eu dizia, que são redes internacionais. Nós já temos em Portugal vários casos, mas são redes internacionais, e na Europa também já existem. E depois também há muitos jovens que decidiram retomar atividades agrícolas sustentáveis, mais sustentáveis, viver com também há inúmeras novas atividades, birdwatching, etc. E no fundo também vimos nos inquéritos que temos feito, e isso é importante porque o consumo é sempre uma variável muito interessante nisto que estamos aqui a falar, e no último inquérito à sustentabilidade que nós fizemos, vimos que também há um movimento crescente dos chamados prosumidores, portanto aqueles que fazem, por exemplo, no caso da energia, produzem e consomem a sua própria energia, mas pode-se aplicar a outras matérias, e também crescia também aqui o número daqueles que nós consideramos os consumidores éticos, ou simplesmente advertidos e sensíveis à grave crise ambiental como na travessa, ambiental e social. Portanto, havia mesmo perguntas no sentido das pessoas se manifestarem preocupadas ou não com a forma como, do ponto de vista social e dos direitos e do ponto de vista ambiental, certo tipo de produtos eram fabricados e produzidos, no caso dos produtos agrícolas. E, portanto, dizia eu que há um grupo crescente de consumidores éticos que vivem tanto na cidade como no campo, mas que têm um determinado tipo de comportamentos, reduzir os plásticos, reduzir o consumo, quer dizer, preocupados com o consumo alimentar não sustentável, enfim, frequentar mercados biológicos, etc. Portanto, há aqui, e até já há biorregiões, portanto, há várias coisas a emergir que são muito interessantes e que já vinham de trás e que agora, de certo modo, se estão a expandir. Não é? Se estão a expandir porque é necessário, porque é pragmático, porque precisamos disso para a nossa sobrevivência no planeta. E porque se transformaram em vivências interessantes e importantes para as pessoas. E isto e se nós pensarmos para além disto, não é? Portanto, além destes movimentos, e nós sabemos que hoje, que o mesmo sistema que produziu coisas tão importantes como a evolução tecnológica e científica, que produziu e produz, ninguém está aqui a querer sair, pelo contrário, a questão da ciência e da tecnologia são cada vez mais importantes, mas, de facto, como eu dizia, o mesmo sistema que produziu essas coisas tão importantes como a evolução tecnológica, aumentou a esperança de vida, o bem-estar, reduziu a pobreza extrema, etc., a partir de certa altura o modelo entrou em descontrole, e diria até patologia, e começou a tornar-se um sistema de total insustentabilidade. Portanto, sabemos que a crise ambiental global associada ao extremar das desigualdades sociais é a maior consequência e o maior exemplo dessa insustentabilidade. Não é? E isso ameaça a paz e ameaça a sobrevivência da humanidade no planeta, porque o planeta vai continuar sempre e a natureza também. A humanidade é que pode ter aqui alguma
ter problemas, não é? Em continuar cá se mantivermos este modelo. Portanto, isto era a primeira coisa que eu diria sobre isto, e também pensar nestas dinâmicas de mudança a vários outros níveis, como o José Pedro dizia. Portanto, estamos em termos sociais a estes movimentos, mas depois nós temos também, do ponto de vista da economia, portanto, este cruzamento do que é a sustentabilidade entre a economia, a dimensão social, a dimensão ambiental e a dimensão de governança, de participação, não é? Nós temos aqui aquilo que se chama hoje a transição energética e que é extremamente importante em termos de, quando pensamos na eficiência, nas renováveis, etc., e também no combate à pobreza energética. Nunca podemos, como diz o Papa Francisco, separar a crise social da ambiental, por isso ele fala em crise socioambiental, não é? Depois, por outro lado, além da eficiência energética, uma segunda coisa tem a ver, está ligada a esta, tem a ver com a mobilidade elétrica enfim, transportes públicos eficientes, e nós bem sabemos como temos muito para fazer em Portugal a esse nível, porque foi uma área esquecida durante décadas e durante vários quadros comunitários de apoio. A terceira coisa que eu diria era a adaptação às alterações climáticas, que ela quer dizer, nós temos que achatar a curva, não é? Já achatamos a curva do Covid, temos que achatar a curva das emissões. E isso implica, de facto, além da descarbonização, implica também cuidados com a adaptação. E na adaptação temos, sobretudo, a questão da subida do nível médio do mar, temos a questão da vulnerabilidade aos incêndios florestais, que nós em Portugal temos particularmente, e de tudo o que se liga com a floresta, a questão das secas e o avanço da desertificação, a questão da água, que é uma questão fundamental, em Portugal, mas noutros sítios do mundo, então é a sobrevivência, não é? E depois a agricultura, que também tem um papel destacado no nosso futuro sustentável, portanto a ideia que também já tem sido falada e que está no Pacto Ecológico, não é? Do prado ao prato, portanto maiores cadeias de proximidade entre produção e consumo. Depois o turismo, e podemos falar disso. Não gaste tudo, Luísa, não gaste os argumentos todos. Não gaste tudo, ficaria por aqui, mas não, só dizer mais uma última coisa. São dinâmicas de mudança, não é? Que estão a ser contempladas naquilo que é a oportunidade europeia neste momento. Temos aqui os nossos deputados que nos vão com certeza falar disso e que tem a ver com o Pacto Ecológico nas suas diferentes dimensões, e isso é uma esperança, é uma necessidade e é um exemplo para o mundo que bem precisa. É isso mesmo. Eu queria falar então com os nossos eurodeputados. Começo por Carlos Zorrinho. Quando eu falava da esperança, teve a ver exatamente com a resposta à pandemia e na recuperação. E é aí que encontramos todos estes itens, mas é essencial também haver um enquadramento que não deixe para trás também a vertente ambiental, e há algumas dúvidas que no meio desta emergência económica possa, na hora da verdade, ficar um pouco esquecido. Acha que isso não vai acontecer? Acha que há sinais de que há uma firme convicção de que isso vai manter-se como uma das grandes preocupações da recuperação pós-Covid? Carlos Jorrinho. Muito obrigado, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo documentário, cumprimentos ao painel, todos os que estão a seguir, aos ativistas, aos artivistas, e é exatamente dos ativistas, dos artivistas, da sociedade, aquilo que cada um de nós fizer, é que vai depender muito da resposta que o José Pedro me fez. Claro que os programas, que eu já falarei deles brevemente, que estão a ser aprovados, são programas muito potentes. Claro que os regulamentos associados à lei do clima, todas as propostas em relação aos objetivos de redução de emissões, da descarbonização, a componente legislativa, a componente até financeira, são de molde a dar-nos alguma segurança em relação a que esta agenda é uma agenda, pelo menos em termos da União Europeia, é uma agenda sólida, é uma agenda para manter e é até uma agenda para tentar fazer ser a agenda da competitividade da União Europeia à escala global, mas tudo isto resulta do trabalho de cada um de nós e, como vimos no documentário, das pequenas adaptações, das pequenas atitudes, dos pequenos comportamentos, das escolhas políticas também,
E permita-me começar por referir uma coisa que eu acho que é importante e que refiro sempre, que é, criou-se uma certa ideia, uma certa imagem, que associado a esta pandemia terrível e horrível, viria um certo automatismo, ou seja, as pessoas iam tomar consciência de que o mundo em que viviam não era um mundo sustentável, de que a sociedade em que viviam era uma sociedade demasiado desigual e que as coisas não podiam continuar da mesma maneira. A verdade é que esse automatismo não vai acontecer, aliás, agora que estamos a começar a desconfinar, percebemos claramente que esse automatismo não acontece assim. Nós temos que fazer uma conversão cada um de nós, como vocês referem, também uma conversão das instituições, uma conversão dos programas, no caminho ecológico. Aliás, eu sempre pensava, e penso que a Maria da Graça e os nossos que também pensariam o mesmo, cada vez que aqui no Parlamento Europeu definíamos e continuamos a definir metas ainda mais ambiciosas, propostas mais fortes, nomeadamente na mobilidade, na reindustrialização, na digitalização, nas energias renováveis, eu pensava, mas chegava à rua e dizia, mas como é que isto vai mudar? É preciso aqui um clique forte. E esse clique é um clique de rede, as manifestações que vimos, mas também um clique de rede de líderes, António Guterres, Papa Francisco, mas essas redes não estavam a funcionar. A certa altura, a pergunta é, então e o Covid? Bem, o Covid tem dois lados. Por um lado, de facto, criou uma consciência forte do ponto de vista global, uma oportunidade para a mudança, até uma oportunidade, por exemplo, para este grande pacote financeiro em termos europeus, que vai permitir fazer muitas coisas nos países e fazer muitas coisas, reconstruir, recomeçar. E acho que seria um tremendo erro se, foi terrível que tivesse sido destruído, mas uma vez que se vai reconstruir, não se vai reconstruir igual, portanto, espero que não se reconstrua igual, mas também ao mesmo tempo, já foi aqui referido, os populistas sentiram-se muito ameaçados. Porque o populismo vive do inimigo. Identifica o inimigo, o populista não tem discurso, o populista diz a culpa é daquele, a culpa é do outro, e é difícil culpar o vírus. E como é difícil culpar o vírus, porque o vírus, enfim, é genérico, é invisível, nem sequer o conhecemos bem, então a reação dos populistas foi dividir as sociedades, fraturar as sociedades. E é o que estamos a ver no Brasil, é o que estamos a ver nos Estados Unidos, e é um grande risco também, que o José Pedro falava há pouco, em termos de geopolítica, geoestratégia, e esse é o grande desafio europeu. O grande desafio europeu, neste momento, em aliança, aliás, com a ONU, com o parte da ONU, é conseguirmos manter o nosso segredo. O segredo europeu é o segredo da interdependência. A paz na Europa, nas fronteiras da União Europeia, nestes 60 anos, o segredo dessa paz é o segredo de que somos interdependentes, somos multilaterais. E essa interdependência que nós temos agora também que transpor, por exemplo, nos acordos, o acordo pós-Cotonou que estamos a tentar fechar, eu sou presidente da delegação da União Europeia para a África, Caribe e Pacífico, esse acordo pós-Cotonou está a fazer um esforço enorme para ser um acordo de nova geração, um acordo que ajude aquelas pessoas que vimos em Moçambique e noutros sítios a capacitarem-se, a terem maior produção, a poderem terem também, no fundo, resistir às mudanças climáticas. Portanto, no fundo, fazendo há duas viragens fundamentais e duas transições, e com isso termino também para ser um debate e não ser um conjunto de monólogos, não é? Sim. Eu acho que são necessárias duas viragens e duas transições. As duas viragens a viragem no ponto de vista da geopolítica, ou seja, eu não sou localista, acho que a globalização, se não for política, será uma globalização das grandes empresas, será uma globalização das redes da internet, será uma globalização das redes financeiras e, portanto, temos que controlar politicamente a globalização, mas é preciso virar para uma globalização fair, justa, focada nas pessoas, é preciso virar para haver muito menos desigualdades, vimos isso também agora em Portugal, em todo lado, as desigualdades são tremendas, as desigualdades no acesso ao conhecimento, no acesso aos computadores, no acesso à escola, as desigualdades são inaceitáveis, essas são as duas grandes viragens, e depois duas transições, a transição da descarbonização, a transição energética e a transição digital. E aí vamos ter recursos para fazer. Por exemplo, no documentário falava-se de Sines, o Fundo de Transição Justa vai permitir que Sines, sim, que Sines deixe de ser uma central a carvão, que seja possivelmente um projeto de hidrogênio verde,
que as pessoas possam ser requalificadas, mas não só Sines. Portugal tem condições perfeitamente para cumprir as metas da descarbonização total em 2050, para produzirmos energias renováveis e praticamente não dependermos dos fósseis, para termos uma mobilidade muito mais inteligente em termos de organização do território. Do ponto de vista digital, e termino aqui, a digitalização, também aqui há uma luta brutal do ponto de vista geopolítico. Muitas pessoas dizem, bem, a Europa está atrasada, está. A Índia, os Estados Unidos, a China estão adiantados, mas não sei se estão bem adiantados. Porque estão adiantados numa lógica em que produzem muitos dados, isso é terrível, não ter dados nós não somos competitivos, mas ao mesmo tempo controlam as pessoas. Um chinês hoje não é a entidade chinês, é o telemóvel que traz com ele, que permite entrar, sair, ser ou não ser, pagar ou não pagar. Ora, nós temos o espaço para fazermos uma digitalização focada nas pessoas, focada protegendo os dados, com dados anónimos, com serviços para os cidadãos. Temos dinheiro, temos o espaço. Agora, termino como comecei. Há vontade política nos instrumentos, nos programas, não é por falta de legislação, mas cada um dos ativistas e dos artivistas farão a diferença. José Guzmão, como conjugar esta esperança, este grito dos ativistas com o momento e com o contexto? Peço-lhe para ativar o microfone. Tal como a Luísa Schmidt, eu também tendo a resistir um pouco à ideia da crise como oportunidade, até porque é uma ideia de má memória, sobretudo para os portugueses, mas também para outros, e também porque acho que esta crise encerra muitos riscos, para além das oportunidades de superação que obviamente temos que tentar mobilizar. Eu acho que o movimento da greve climática tem duas características muito particulares. A primeira é a de uma enorme impaciência, ou seja, é um movimento que se confronta com uma evidência científica que se vem amontoando ao longo de muitos anos, com uma resposta muito deficiente do poder político e ainda mais deficiente do poder económico, e é um movimento também, e eu acho que isto é importante, é um movimento até por razões geracionais, é altamente qualificado, porque mobiliza pessoas que têm muitas vezes formação nas áreas críticas que dizem respeito às alterações climáticas. E, portanto, eu acho que é um movimento que se tem revelado, por estas duas razões, bastante invulnerável à propaganda. E eu acho que esse é um dos cuidados que nós precisamos de ter quando fazemos os debates sobre as transformações climáticas, porque as questões ambientais entraram no discurso de praticamente todo o espectro político, mas eu acho que nós depois precisamos de cruzar o discurso com os recursos concretos, e aí devo dizer, não sou todo um otimista como o Carlos Jorrinho, quer dizer, basta dizer, por exemplo, o Fundo para a Transição Justa corresponde a 2% do pacote financeiro que estamos a discutir. E só o corte na política agrícola comum, mesmo já com o Fundo de Recuperação, corresponde ao valor, enfim, digamos que esgota o valor do Fundo para a Transição Justa, e a agricultura é uma área crucial da resposta às alterações climáticas. E aqui também, entrando um bocadinho em debate, eu acho que uma das questões que... Há uma coisa que é muito engraçada no documentário, não temos estado a falar muito do documentário, mas eu acho que é muito interessante, que é a forma como o documentário articula respostas particulares, concretas e em alguns casos também cruzadas com projetos pedagógicos, digamos assim, com o debate sobre políticas públicas e sobre as grandes escolhas das políticas à escala nacional e internacional. Porque eu acho que uma questão que é muito importante perceber neste debate sobre os comportamentos individuais e as políticas públicas é que, sim senhor, nós precisamos de todo um trabalho pedagógico no conjunto da sociedade para a alteração de comportamentos, mas também precisamos das políticas que tornem esses comportamentos possíveis. Porque em muitas circunstâncias as alterações de comportamentos têm a montante políticas que os tornem possíveis. Não vale a pena dizermos às pessoas que têm que utilizar transportes coletivos se nos sítios onde as pessoas vivem os transportes coletivos não existem. Não vale a pena dizer às pessoas para optarem pela ferrovia
quando, por exemplo, vivemos num país que tem um déficit de investimento crónico na ferrovia e com consequências trágicas, aliás, e com escolhas muito pouco iluminadas que foram tomadas nas décadas anteriores. E não vale a pena dizer às pessoas para optarem pelos modos suaves, pelas mobilidades suaves, se as nossas cidades não estão preparadas para ter esse tipo de escolhas. E, portanto, eu acho que, mais do que entrar no debate, que eu acho relativamente estéril, sobre o que é importante, se são os comportamentos individuais ou se são as políticas públicas, o que precisamos discutir é como é que fazemos as escolhas ao nível das políticas públicas, dos serviços públicos, da regulação da atividade económica, que possibilitem e promovam os comportamentos ecologicamente responsáveis. E acho que aí é muito justo e é muito fácil de articular a ideia de que uma política de resposta às alterações climáticas tem todas as condições para ser uma política socialmente justa. E eu verifico, por exemplo, que um dos grandes discursos dos negacionistas das alterações climáticas, que aqui, enfim, no Parlamento Europeu é muito protagonizado pelas forças da extrema-direita, é: vocês vão destruir a indústria, vão lançar centenas de milhares de pessoas no desemprego, etc, etc. Ora, se é verdade, e é por isso que a questão da transição justa é relevante, que há indústrias que vão ter que ser profundamente reconfiguradas e outras que vão ter que desaparecer, há que dizê-lo com clareza, também é verdade que há muitas outras que se vão que lhes vão tomar o lugar e que vão surgir e que vão criar muito emprego no futuro, e eu acho que é nessa transição que nos devemos concentrar. Eu terminaria também, para não me alongar demais, dizendo que há, no entanto, uma questão que eu acho que é mais ou menos incontornável. Não vale a pena pensar que nós vamos conseguir, para além da transição energética, nós precisamos de um paradigma que reduz o consumo energético. Eu acho que esta questão é incontornável. E para conseguirmos dar uma resposta adequada a essa questão, e para conseguirmos que as várias transições que são necessárias, não fiquemos todos à espera uns dos outros, que é um pouco o que tem bloqueado avanços maiores na transição, na resposta às alterações climáticas, nós precisamos de algum grau de desglobalização. Precisamos até porque a desglobalização está em boa medida associada à pegada ecológica de várias atividades. Eu daria só o exemplo da agricultura. Nós ou temos modelos de monocultura intensiva que são orientados para a exportação, com a pegada ecológica que lhe está inevitavelmente associada, ou temos modelos de exploração agrícola que apostam na sustentabilidade e nos circuitos curtos de distribuição. E estes modelos concorrem um com o outro. E eu acho que o segundo é claramente o mais adequado e pressupõe, obviamente, que nós apontemos, não obviamente por uma soberania alimentar total, que é muito difícil de conseguir, mas que tenhamos essa perspectiva como o princípio orientador de políticas agrícolas que sejam simultaneamente sustentáveis do ponto de vista da produção e sustentáveis do ponto de vista ambiental. Obrigado, José Guzmão. Maria da Graça Carvalho, já aqui temos muita matéria para a sua intervenção, a que juntava uma questão de alguém que nos está a seguir e quem está a seguir nos pode colocar algumas questões que eu vou tentando aqui administrar e incluir. Por exemplo, aqui a Leonor Marques está a assistir a esta nossa conversa, fala de algo como as lições da pandemia que podemos eventualmente extrair para tentar acelerar a dita emergência climática. O José Guzmão falava agora da alteração, de reduzir os consumos energéticos. Ora, a verdade é que nós reduzimos consumos durante o confinamento, eles podem agora acelerar, podemos extrair algo, apesar de tudo, de um outro modelo, ainda que desconfinado, para o futuro, para tentar recuperar e acelerar todo este processo? Peço para ligar o microfone. Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer aos organizadores deste amável convite e cumprimentar todos os membros do debate, os meus colegas, a Luísa, o José e o Pedro e todos que nos estão a ouvir. Antes de responder à pergunta, eu gostava de
um ou dois pontos sobre o documentário que eu gostei. Há essencialmente dois pontos que eu gostei do documentário. Um é muito interessante, toda a mobilização de jovens e estudantil nos desafios concretos que as populações enfrentam nas alterações climáticas, mas um ponto que ainda não foi muito aqui falado, o meu colega Zorrinho já tocou nele, mas que eu gostava de salientar, é a questão dos países em desenvolvimento, nomeadamente os países da África, porque as alterações climáticas atingem de uma forma diferente diferentes partes do globo e, por exemplo, o continente africano que contribuiu ao longo da história pouco para as alterações climáticas, é um dos que mais sofre, nomeadamente toda a zona do Sahel, mas também o caso de Moçambique, dos que mais sofre as lutas, as consequências das alterações climáticas. Eu gostei especialmente de que tivessem focado no caso de Moçambique. É talvez o país do mundo que mais sofre com as alterações climáticas, e é um caso que a mim pessoalmente me diz muito. Como investigadora e professora, fiz dos primeiros estudos de impacto das alterações climáticas em Moçambique e da assistência técnica no primeiro Plano Nacional de Luta contra as Alterações Climáticas, assim como também no caso de Cabo Verde, onde encontrei a Luísa várias vezes, já há vários anos, e também de alguns países do Sahel. E apercebi-me das grandes dificuldades, portanto, ao nível da sobrevivência desta região do mundo em relação às alterações climáticas, e é algo que devemos ter em consideração. É algo que os negociadores políticos nas diferentes COPs têm alguma atenção ao assunto, e é talvez das poucas negociações internacionais que reconhece esta dívida ecológica do mundo desenvolvido em relação ao mundo mais pobre e em desenvolvimento, de onde resultam alguns financiamentos e ajuda ao desenvolvimento, nomeadamente a nível das Nações Unidas e do Banco Mundial e do Global Environment Facility, que conseguem juntar fundos para projetos ambientais e ajudar quando há algumas calamidades nestes países. Claro que esses fundos não são suficientes porque o impacto é enorme, mas é um ponto, também é uma consequência que não nos devemos esquecer desta questão das alterações climáticas. Depois há um foco grande de todo o documentário, muito no comportamento individual. E aqui já foi referido também, tanto pelo Carlos Zorrinho como pelo José Guzmão, o comportamento individual ajuda, mas não é suficiente. O José Guzmão acrescentou-lhe as políticas públicas. Eu acrescentava uma terceira componente, que é que a Luísa também falou, que é toda a área da ciência, inovação e a tecnologia, que dá origem, portanto, à tecnologia. E os desenvolvimentos tecnológicos têm sido fundamentais em algumas mudanças importantíssimas na nossa sociedade. Muitos dos jovens que nos estão a assistir não têm essa experiência, mas a tecnologia permitiu, por exemplo, a melhoria da qualidade do ar, que agora infelizmente voltou a piorar por causa da questão dos motores diesel, mas houve nos anos 70, 80 imensa investigação na área da qualidade do ar, não aí do CO2, mas das partículas, dos NOx, dos SOx, que limpou cidades como era Londres. Londres, neste momento, se não tivesse sido esse avanço tecnológico, seria impensável. Praticamente todo o Reino Unido, toda aquela zona industrial, houve uma limpeza em relação com grande investimento em ciência, em desenvolvimento e depois nos equipamentos. Também a água, não é? A qualidade da água neste momento nas nossas praias
tem nada a ver como era a qualidade da água, muito pior nos anos 70, portanto há toda uma nova tecnologia. Graça Carvalho, deixe-me só introduzir aqui um ritmo na Sim. nossa conversa, na linha do que está a dizer e na linha de que um participante está a colocar aqui uma questão, que é exatamente como é que está a funcionar essa ligação entre os comportamentos individuais, as políticas públicas e esse terceiro, digamos, do tripé, a ciência que está a funcionar bem, tem que funcionar melhor, há diálogo verdadeiro, são compreendidas as posições dos vários? Não, eu acho que estão a funcionar muito verticalmente. Por um lado há toda a área de investigação e desenvolvimento que funciona e que deverá ser mais acelerada, e também as políticas públicas não têm andado sempre os sinais corretos, porque por vezes, por exemplo, o hidrogênio neste momento, vou-lhe dar um exemplo, o hidrogênio volta a ser a grande prioridade neste momento. Já foi aqui há 20 anos, depois deixou de ser, depois voltou a ser. No tempo do presidente Prodi e da Comissão Europeia voltou a ser a grande prioridade, depois deixou de ser, agora volta a ser novamente. Nós temos que ter uma linha mais sustentável, porque estas são tecnologias que demoram tempo a desenvolver, são investimentos muito grandes também em infraestruturas e que também necessitam o envolvimento do setor privado, que precisa de sentir que há um enquadramento estável para poder também investir, e por vezes as prioridades mudam. Eu dei o exemplo do hidrogênio, mas há outros exemplos que vão entre as prioridades políticas e o mundo da investigação, por vezes, então de 4 em 4 anos, agora é de 7 em 7 a nível da Europa, mas nos países também é assim, por vezes mudam conforme os governos, essas prioridades. Por acaso na parte da ciência e tecnologia no nosso país não tem havido grandes variações no rumo das ciências e tecnologia, e talvez por isso é uma das áreas que em Portugal se tem desenvolvido com alguma estabilidade, porque há essa constância dos políticas, portanto, mas não está a funcionar bem, e há pouco diálogo com a sociedade e, portanto, com os comportamentos individuais. Mas é importante que haja, porque os comportamentos individuais não vão resolver tudo. Eu dou-lhe alguns exemplos. Nós não queremos deixar de ser uma sociedade aberta, que nos seja possível viajar, que seja possível comunicar. Ora, tanto esta parte digital, o viajar já sabemos que tem um grande impacto no clima, principalmente de avião, não é? E aí precisamos de mais tecnologia. Mas também esta comunicação que estamos a utilizar, por exemplo, hoje, tudo isto tem por trás uma infraestrutura que é muito consumidora de energia, portanto também nós pensamos que por não nos deslocarmos, isto é uma tecnologia limpa, mas ainda não é uma tecnologia limpa. E, portanto, há aqui muito a fazer do ponto de vista da tecnologia. Agora, lições do Covid. Para terminar, ia-lhe falar das lições do Covid, pelo menos do meu ponto de vista. Rapidamente. Eu posso para mim tirei várias. Comecei a consumir muito mais online, mas como foi o meu espanto que há umas semanas atrás encomendei algo muito simples para trabalhar, um post-it, umas capas de plástico e 2 lâmpadas, e chegaram-me em 7 pacotes diferentes de 3 países diferentes. As capas vieram da Espanha, um post-itzinho veio da Alemanha, chegou um especial de DHL, o outro veio do BS. Qual foi o impacto? A pegada que deixou, não foi? O post-it custou 8 euros. E qual foi a pegada que deixou? Quer dizer, por isso, e quando o Carlos estava a dizer que nós estamos a discutir grandes metas, e depois quando estamos em Estrasburgo e depois vou para Frankfurt, vamos numa autoestrada em que tem 6 filas de grandes caminhões de transporte de mercadorias no meio de umas emissões enormes, e nós ali a discutir agora é 45 a redução, depois é 50, depois é 55, e saímos e temos aquele choque com a realidade. Portanto, eu acho que eu também não pretendo uma sociedade fechada, acho que temos que ser
abertos. Acho que a globalização trouxe benefícios, muitas pessoas tiveram acesso à informação e à democracia, mas temos que ter uma maior racionalidade nas cadeias de abastecimento e de produção. Vamos ouvir Pedro Franco. Agora a voz de novo ao ativismo que vem do documentário, que tem vindo a ser comentado ao longo deste processo. Vamos comentando e vamos trazendo também ideias sobre o pós-Covid. Pedro Franco, também não tem esta ideia de uma sintonia entre a realidade da discussão das políticas públicas e dos comportamentos individuais que no fundo o documentário nos traz em vários pontos e já agora sublinhado para Moçambique, eu penso que o Pedro também tem este conhecimento de Moçambique em particular. E conseguem ouvir? Perfeitamente. Eu queria começar por agradecer o convite e agradecer esta pergunta. Eu queria começar por dizer que pois a questão de como é que eu me apresentaria, como ativista ou não, queria começar por dizer que este documentário também pretende mostrar que existem muitas formas diferentes de ativismo. No meu caso, o meu envolvimento começou quando comecei a trabalhar com a FEC e também me tornei membro desta associação local de Casa Velha, que em parceria com a FEC dinamiza este projeto. E este meu envolvimento partiu precisamente da questão que a Matilde Alvim foi referindo, da necessidade de uma consciência coletiva. Fala-se muito em mudança sistémica e de facto nós precisamos de uma urgentemente. E quando eu digo urgência nem é só com rapidez, é mesmo com profundidade. Porque de facto nota-se uma grande disparidade ou uma grande assimetria entre o discurso e a realidade, é um facto. Eu tive a oportunidade de me deslocar a Moçambique para a produção deste documentário, pela FEC, e aquilo que eu vi de facto foi problemas que não são tão mediáticos também, como por exemplo, e que partem dos desequilíbrios ecológicos, tal como o aquecimento global ou as pandemias. Estou a pensar, por exemplo, nas pragas dos gafanhotos do deserto que afetam profundamente as culturas de que dependem as populações de países como Moçambique e que se está a alastrar gravemente. Isso não surgiu no documentário, mas surgirá no estudo que será lançado em breve, a partir destas histórias. E a verdade é que a União Europeia e outros agentes políticos globais falam no apoio a pequenos agricultores e a verdade é que este apoio não chega a todos os pequenos agricultores e muitas vezes as iniciativas que são tomadas como a Aliança pela Segurança Alimentar, a NASAN, veio a demonstrar e ainda bem que foi abolida. O que é que eu quero dizer com isto? É que a agricultura de que se falou aqui muito, para além de sofrer com as alterações climáticas, sofre com todas estas formas de desequilíbrios ecológicos e se há uma coisa que temos vindo a perceber com esta crise pandémica é que de facto as injustiças sociais e as assimetrias globais são profundíssimas. Não sei se repararam, mas gostava de chamar a vossa atenção para um pormenor no documentário. Na conferência a que a Inês Amorim foi falar aos alunos de medicina em dezembro do ano passado, os alunos de medicina tinham um documento que estavam a ler e a discutir que se chamava Alterações Climáticas, a Grande Pandemia. Isto quer dizer que, de facto, de certa maneira estamos todos no mesmo barco, mas de formas muito, muito desiguais. E não deixa de ser curioso notar que o Fórum Económico Mundial em 2007 já previa como grandes perigos à economia global a emergência de pandemias virais ou bacteriológicas e as alterações climáticas. E a verdade é que não fizemos aquilo que tínhamos de ter feito até hoje para deter estas ameaças. Também resiste à ideia desta pandemia como uma oportunidade para aplicarmos as mudanças sistémicas, porque elas já deviam ter acontecido ontem. Mas, de facto, chama a nossa atenção para a nossa interdependência e neste aspecto, como mencionou o Sr. Deputado Carlos Zorrinho, e nesse sentido eu vou ser muito breve. Algumas das minhas grandes preocupações que me levam a envolver-me nestas causas de diferentes maneiras prendem-se
como mencionou o José Pedro no início, com a ordem mundial, a ordem política mundial. Temo bastante pelo futuro da Convenção Quadro das Nações Unidas. Com as eleições nos Estados Unidos em 2020, se os norte-americanos elegerem um presidente negacionista, vamos ter muita dificuldade em ter metas de descarbonização mais ambiciosas e em limitar as emissões. E além disso, a pandemia, queria só deixar esta nota, a pandemia também não é exatamente uma oportunidade, porque atrasa também estas negociações da COP, das Nações Unidas, para limitar as emissões. Entre outros problemas que a pandemia traz na ação climática, mas vou ficar por este. Pedro, eu queria só, vamos ter uma segunda ronda para podermos falar de vários assuntos, mas há aqui uma pergunta que alguém coloca que está a seguir e nós temos 90 pessoas a ver-nos, que parece-me que o Pedro nos pode ajudar e entramos aqui em respostas um pouco mais breves da parte dos oradores. Carla Pinto pega na ideia da tal triangulação entre políticas públicas, ciência e comportamentos individuais e transporta esta ideia, como é que isso se transporta para países menos desenvolvidos, onde a estrutura social, política provavelmente não está tão fortalecida, e se ainda agora vimos Graça Carvalho dizer que de facto é tudo muito vertical e a dificuldade de diálogo existe, vamos chamar-lhe no primeiro mundo, como será em países duramente afetados pelas alterações climáticas, por exemplo, que o Pedro conhece, ou em África, em vários pontos onde há muito menos capacidade da estrutura institucional até para fazer esta ligação? Sim, eu diria que, em primeiro lugar, é preciso valorizar a profissão científica. Isso é uma coisa que também esta pandemia nos volta a chamar a atenção. Precisamos de um grande esforço da academia para triangular esforços com instituições políticas também, como faz a FAO, por exemplo, para limitar as pragas. Esse esforço precisa de ser expandido. É preciso capacitar a sociedade civil, não só com formação, mas também com financiamento real. A cooperação para o desenvolvimento aqui também é fundamental. Por exemplo, a falta de acesso à energia de que se fala no documentário atinge cerca de 60% da população em Moçambique, para dar um exemplo. E o esforço está a ser feito através de cooperação delegada, por exemplo, é de distribuição de lanternas solares, para dar um exemplo muito concreto, mas é incipiente, ou seja, este esforço precisa de mais financiamento, mais recursos humanos, e aqui a União Europeia, se quer liderar a luta contra as desigualdades e as alterações climáticas, tem aqui um papel muito importante, também na negociação do acordo pós-Cotonou, por exemplo. E também precisamos de mais democracia, era uma coisa que eu também queria deixar bem claro. Existe muita dificuldade no acesso aos bens e na negociação com as pequenas comunidades, quando, por exemplo, uma empresa europeia, por exemplo, age num país como Moçambique. Aqui não é preciso só apoiar a sociedade civil e que são as organizações e as próprias comunidades, as organizações que dão voz a elas, é preciso também mais democracia nesse sentido. No caso da União Europeia, também seria necessário, por exemplo, que o Conselho da Europa também, o Conselho Europeu, não bloqueasse tantas decisões que muitas vezes o Parlamento Europeu avança. E não sei se queria também mencionar, acho que se enquadra também na sua questão, e também dentro da luta contra os combustíveis fósseis, precisamos realmente de metas mais ambiciosas. Existe uma espécie de jogo contabilístico com os cortes de emissões que se referem a anos de emissões mais altas, que acabam num volume de emissões também num volume de emissões maior do que a ciência prescreve, e precisávamos também de contrapartidas, agora no apoio também às empresas, no âmbito da recuperação económica, de exigir contrapartidas de descarbonização, por exemplo. E isto aplica-se também ao nexo com a cooperação. Estou a ver aqui um conjunto de soluções e de ideias que estão a surgir neste debate. Vamos a uma segunda ronda agora para respostas um pouco mais curtas. Luísa, do ponto de vista dos comportamentos individuais, eu querer ter um estilo de vida um pouco mais diferente e sair da cidade para o campo, por exemplo, requer um conjunto também de incentivos.
podemos pensar que isso será algo utópico, ou parece-lhe que o movimento, que até temos vindo a observar, pode-se ganhar alguma estrutura neste contexto? E por outro lado, nas cidades, e é curioso que tudo isto tenha acontecido quando Lisboa era capital verde e algumas das suas iniciativas foram fortemente condicionadas pela pandemia, as nossas próprias cidades estão a fazer um movimento correto do ponto de vista da sustentabilidade e da qualidade de vida, para melhorarmos também a nossa própria vida, ou qualidade de vida, como lhe é muito cara a expressão, Luísa, nas nossas cidades? Mas agora estamos a falar em Portugal, portanto... Sim, estou agora a centrar-me no nosso cosmos aqui mais local. Então, em relação à primeira pergunta, em relação à questão tanto se fala agora da valorização do interior, um país que, se nós olharmos, é muito recente a concentração no litoral, portanto começa sobretudo nos anos 70 e cresce exponencialmente. Quer dizer, há o êxodo para a cidade de Lisboa nos anos 60, mas depois realmente quando nós olhamos para a concentração de população e de construção no litoral e o país ficou inclinado, não é? Ficou inclinado para o litoral, é algo que se acentua muito nas últimas décadas e portanto é um movimento recente. E as pessoas têm todas uma ligação ao interior, é interessante ver isso, portanto aqui estamos a fazer vários trabalhos sociológicos a esse nível e vê-se que as pessoas têm, ainda há essa memória rural, ainda há essa ligação. Há uma coisa fundamental numa certa valorização do interior, que é poder usufruir de serviços de saúde e de educação. Isso é o que se tem estudado a esse nível e que se tem visto que, por exemplo, dou-lhe um exemplo recente, houve um autarca de uma cidade do interior que fez um inquérito da área metropolitana de Lisboa, às pessoas que vivem na área metropolitana de Lisboa, durante a crise económica, não agora, mas em 2012, e conseguiu levar pessoas para o interior, porque realmente as pessoas aqui, sobretudo na área metropolitana, sem transportes, com a ciranda das crianças, têm de facto vidas absolutamente inaceitáveis no quadro europeu. E estou a falar do quadro europeu, claro, quando pensamos em África e nos outros países, temos que ter outro grau de exigência. E portanto, há aqui um grande potencial para as pessoas irem para outros sítios, não é? Com o teletrabalho isso é possível, mostrou-se que era possível, agora há uma série de medidas nesse sentido, é preciso ter saúde e é preciso pelo menos ter acesso à saúde e à educação, essa é uma questão fundamental. Depois, a questão das nossas cidades, nós vimos uma coisa também muito interessante e que ocorreu em algumas cidades europeias, foi que com o facto de ter havido uma melhoria da qualidade do ar, não é, e do ruído, as pessoas nesse inquérito requerem que isso continue. Ora, isso significa cidades menos dominadas pelo trânsito, que, como nós sabemos, em Portugal nós temos uma dependência rodoviária enorme, porque justamente não se investiu nos transportes eficientes e públicos como deveria ser, e portanto temos essa dependência. Ora, aqui vai-se pôr esse problema, já se fez muito, nós temos que ser justos relativamente, eu no outro dia entrei num debate sobre a Lisboa Verde, e de facto, com um sentido crítico forte, é importante, mas fez-se realmente muito com o plano verde do arquiteto Ribeiro Teles, porque se pôs em prática os corredores verdes, enfim, uma série de medidas que nós sabemos e que nós vivemos em Lisboa e que também reconhecemos que existe. Mas há muito mais a fazer, e uma das coisas é estas, tem a ver justamente com com a redução do trânsito às cidades. E aí é preciso realmente investir nos transportes públicos, isso não há dúvida nenhuma, porque senão as pessoas vão ter que continuar a utilizar o automóvel. Agora só mais uma coisa que eu queria dizer um bocadinho, é rápido, não sei se vou ter oportunidade para outra intervenção, vou? É melhor aproveitar agora. Então eu queria dizer um pouco, eu acho que nós temos que olhar para isto não como um programa, como se dizia antes na RTP, o programa segue dentro de momentos, o programa foi interrompido e segue dentro de momentos. Porque isto é uma possibilidade que nós temos de mudar para uma coisa mais nova e mais entusiasmante, apesar das dificuldades e dos problemas, nós sabemos que são enormes. Ficou clara, por um lado, com esta pandemia, a importância dos decisores políticos e das políticas públicas ouvirem e os cientistas, não é? Ouvirem, no fundo,
contemplarem aquilo que os cientistas dizem e sugerem. Isto é muito importante, isto foi uma coisa de certo modo nova, e isto de ouvir os cientistas põe-se também para aqueles cientistas que há muito tempo também falam dos problemas ambientais, das alterações climáticas, que não deixaram de existir, pelo contrário, até se agravaram ao longo do século XXI, quando pensamos na extinção das espécies, destruição das florestas tropicais, na relação Norte-Sul, que também fala muito o Papa Francisco, nós temos uma dívida do Norte relativamente ao Sul, já foi aí falado nisso, não é? A Graça falou, e o Pedro Franco também. Esta dívida Norte-Sul tem que ser suprida, não é? E, por exemplo, o economista Nicolas Stern propõe a transferência de tecnologias e propõe mesmo, ele fez as contas, quanto é que era preciso do PIB dos países desenvolvidos ser transferido para esses países, porque também é uma questão de inteligência e de sobrevivência. Nós temos que pensar que a sobrevivência compõe-se de, por um lado, os recursos, não vai haver recursos se continuarmos a viver desta maneira e a expandir o modelo de consumo, consumismo, não é? Não é o consumo, nós todos gostamos de consumir e somos consumidores e o consumo faz parte da nossa cidadania, mas o consumismo que acabou por se instalar acaba por trazer aqui problemas de continuidade, não é? E está-se a expandir isso por um lado, e por outro lado a pobreza e a questão das desigualdades que também mina a nossa própria sociedade. Portanto, temos que ser inteligentes aqui, é uma questão de sobrevivência nossa. Só mais uma coisa para dizer, para finalizar. O que é que fica então nestes futuros desejáveis e possíveis? 5 coisas que eu acho que têm que estar transversalmente presentes e que já estão. A ciência e o conhecimento, sem dúvida alguma, aplicado e fundamental. O papel dos jovens, que já mostraram o seu potencial dinâmico e que manterão uma voz bem audível e uma ação visível, e isso é muito importante porque as nossas sociedades estão a olhar para os jovens. Infelizmente, não estão a olhar tanto para... Infelizmente ou felizmente, porque de facto eles são as forças vivas das sociedades. E, portanto, mostraram isso, e não é só em Portugal. Quando há uma série de jovens que se oferecem para construir a grande muralha verde da África, plantando 1 milhão de árvores, isto também é significativo. Portanto, não é só na Europa, não queria dizer só em Portugal, não é só nos países ocidentais, é em todos. Um terceiro aspecto tem a ver com a equidade e a justiça, o combate às desigualdades, como já disse, e com esta ideia das iniquidades norte-sul, não pode ser, mas também dentro do nosso próprio país. E depois, por outro lado, eu acho que eu deixava até este desafio um bocado para os nossos deputados europeus, que tem a ver com aquilo que é cada vez mais claro, que é a batota criminosa dos offshores, que inviabiliza o projeto de sustentabilidade e racionalidade e civilização. E eu não sei o que é que podem fazer a esse nível, mas podem fazer com certeza mais do que nós aqui fechados no cantinho português, não é? E a este nível, e Portugal tem imensos problemas, é o terceiro país da União Europeia onde mais dinheiro se encontra em offshores, seja de fortunas privadas, seja de empresas. Nenhum país sobrevive a ser roubado por dentro, como nós temos tido. E, portanto, eu acho que estas matérias, e claro, depois o pacto ecológico, com tudo o que tem a ver, do que já falámos, não é? Da questão da energia, das energias, etc., mobilidade, agricultura, economia circular, tratamento, a questão dos resíduos e do seu aproveitamento, tudo isto é muito importante, mas há estas transversalidades que eu queria deixar como muito importantes para o nosso futuro sustentável, mais sustentável. Obrigado, Luísa. Carlos Zorrinho, uma das protagonistas do documentário, Matilde Alvim, está a acompanhar esta nossa conversa e pergunta de que forma os países do Norte global podem ajudar os do Sul global a resolver a crise ecológica, no fundo a questão da justiça climática, a dívida histórica Norte-Sul, e a que junta uma outra pergunta também aqui colocada durante este debate por uma das participantes, que estou aqui à procura do nome, Mónica Santos Silva. Carlos Zorrinho, será que a presidência portuguesa da União Europeia, e vai aparecer a partir de janeiro, neste momento vamos começar em julho a presidência alemã, será essa uma oportunidade para darmos resposta a algumas destas questões? Bem, em primeiro lugar, eu fui acompanhando o chat deste debate e quero felicitar as excelentes perguntas que foram feitas, de grande qualidade e que mostram uma grande consciência daquilo que de facto é importante e está em jogo. Em relação ao equilíbrio Norte-Sul, nós temos desde logo, e antes mesmo do Pacto Ecológico e dos acordos que estão agora a ser renegociados, nós fomos, nós europeus, subscritores do Acordo de Paris. Como sabem, o Acordo de Paris
foi abandonado, enfim, pelo governo norte-americano, não por muitas cidades, mas o Acordo de Paris é uma referência importante. O Acordo de Paris tem associado, ainda não está completamente, enfim, completo esse fundo, mas tem associado um fundo importante de investimento para, exatamente porque nós estamos a pedir um conjunto de sacrifícios a um conjunto de continentes, de territórios, que poluem muito menos do que nós. E nós já tivemos a oportunidade de nos desenvolver porque poluímos. Agora, como dizia também o Pedro Franco há pouco, a grande dificuldade, e como eu referi, estamos enfim, talvez a um mês de finalizar esta parceria estratégica União Europeia-África, talvez a um mês de termos o acordo pós-Cotonou, que depois certamente será lançado, e esse será um dos pontos importantes da experiência portuguesa, este nosso sentido, digamos, de interligação com os vários continentes e de relacionamento com os vários continentes, internacionalista, de facto temos também o Presidente da ONU, tudo isso fará aí uma boa oportunidade, de, como já foi referido, dar a dimensão social, agora que a presidência alemã vai, esperemos, dar a dimensão económica, a bazuca económica será disparada com a presidência alemã, nós esperamos depois complementá-la à nossa presidência com a dimensão social, mas voltando ao que eu estava a dizer ao Pedro, a grande dificuldade é como é que nós conseguimos, por um lado, e quem está a negociar e a trabalhar no terreno, todo entusiasmado, como é que nós percebemos que são países soberanos, portanto, os países africanos e outros são países soberanos, nós temos que respeitar as elites e as governações, mesmo que não democráticas, enfim, embora nós tenhamos uma preferência pelas democráticas, temos que respeitar, e ao mesmo tempo percebemos que o que é preciso semear na sociedade civil, e só se nós conseguimos fazer chegar o conhecimento, o investimento, o apoio às comunidades, à sociedade civil, é que depois, num segundo movimento, melhoramos a governação, melhoramos as elites e conseguimos criar processos dinâmicos de desenvolvimento. Essa é a grande dificuldade e que temos que enfrentar e que procuramos enfrentar. Na presidência portuguesa, como disse, as prioridades são a área social, foram referidas, também tínhamos inicialmente a relação com a África como uma prioridade, será sempre, aliás, a nossa relação, Portugal é um país aberto, é um país das 7 partidas, será sempre uma prioridade, mas temos também uma grande oportunidade de, na nossa presidência, consubstanciarmos uma coisa que em Portugal foi muito importante. Portugal mostrou, com as políticas dos últimos anos, que dentro das regras da União Europeia é possível haver, e é legítimo, uma visão mais liberal e conservadora e uma visão mais progressista, respeitando as regras da União Europeia. Isso é muito importante para a própria democracia da União Europeia. E eu acho que há uma grande curiosidade, e nós notamos sempre, graças, e o José certamente notam menos, comigo falam mais, eu represento também as forças que estão no governo, mas a verdade é que há uma grande curiosidade em ver em ação um país que se tornou uma referência por essa diferença fundamental que foi ter conseguido, dentro das regras, até com superávites, agora, infelizmente, que se foram embora com a resposta ao vírus, enfim, infelizmente tivemos capacidade de responder, até com superávites, cumprindo as regras, conseguimos ter políticas diferentes e mais progressistas. Não quero, havia tantas coisas interessantes, por exemplo, deixem-me só deixar uma nota que tem a ver com o território. Eu acho que havia uma pergunta que dizia se não era a altura de nós distribuirmos mais as pessoas pelo território e com isso combatermos alterações climáticas e ao mesmo tempo combater a desertificação, ter infraestruturas para as pessoas, porque há muitos sítios onde também não há infraestruturas, porque já não há pessoas que justifiquem quase essas infraestruturas. Bem, agora, aí sim, eu não estou nada entusiasmado com a ideia de formarmos os jovens, vocês, por exemplo, para o mundo online, ou para ficarmos amarrados ao ensino à distância, ou para ficarmos amarrados ao teletrabalho. Eu acho que as comunidades, os afetos são fundamentais, as aprendizagens do contacto, a criação das comunidades como vocês são, esta fundação é decisiva, é na interação que vocês ganham e que vocês se formam, mas, por exemplo, se vai haver 25% de teletrabalho na função pública, como dizem, se parte da formação passará a ser feita à distância, bem, não há nenhuma razão para que ela não possa ser feita no meu Alentejo, ou no Alentejo da Maria da Graça, ou em Trás-os-Montes, ou que as pessoas não se distribuam para o território. Não, há uma razão. É que as pessoas ainda não têm no território os hospitais, as escolas, para se poderem deslocar para lá. Então, vamos planear agora,
Então temos que planear, essa aqui é a visão do planeamento. Temos que planear para voltar a dar estruturas ao interior que permitam que as pessoas se fixem lá e a partir daí possam trabalhar em rede de uma forma muito mais equilibrada. E isso muda tudo. Termino dizendo, a ciência, José Pedro, eu sei que eu também quando vejo os meus colegas falar, acho que estão a falar muito tempo e depois, mas termino dizendo o seguinte, a ciência nós compreendemos que sabíamos muito pouco. Eu este mês e meio, 2 meses, já estávamos a estudar a imortalidade, já éramos o Homo Deus, já havia a consciência quântica. Bem, nós não conseguimos ainda sequer perceber o que, nós sabemos muito pouco. Mas a ciência não é apenas a ciência na biologia, a ciência na física, é também a ciência aplicada aos modelos económicos e aos modelos sociais. E, portanto, nós temos que usar aquilo que aprendemos na biologia, aquilo que aprendemos na física, para transformar o mundo, para transformar a realidade, os modelos económicos e sociais. Isso também é ciência. Com flexibilidade, Maria da Graça, porque isto temos quadros a 7 anos e estarmos agora a prever o que é que em 2006 vamos ter que fazer, em 2026, é um erro muito grande. Vamos ouvir Carlos Vinho, obrigadíssimo. Vamos ouvir o José Guzmão agora. E só queria notar que uma das perguntas sobre o êxodo do campo, da cidade para o campo e do interior até veio de Moçambique, vem de Alípio Germano, que nos está a ver. Mas, José Guzmão, onde é que quer pegar aqui? Eu acho que a Luísa deixou aqui um tópico que eu gostava de ouvir sobre os offshores. Que era interessante. Eu acho que a Luísa Schmidt, aliás, deixou vários tópicos interessantes. O dos offshores é um evidente. No fundo, a atividade que corre pelos offshores rouba aos Estados de recursos indispensáveis para políticas públicas e cria também, os offshores não são apenas paraísos fiscais, muitos deles são também paraísos judiciais e financiam toda a espécie de atividades com impactos destrutivos aos mais variados níveis, e eu acho que Portugal tem responsabilidades a esse nível, nós temos um offshore e, portanto, eu frequentemente intervi no debate que surgiu a propósito da Holanda e do facto da Holanda se apropriar de receitas fiscais de outros países, e disse, eu acho muito bem que sejamos críticos da Holanda, mas também temos que olhar para dentro de portas, e esta é aliás mais uma área em que eu penso que existe muito um discurso em que fica toda a gente à espera de toda a gente, e se as soluções são globais então não há soluções nenhumas. Eu acho que pelo menos ao nível da União Europeia esse é um passo que é preciso dar, e já disse várias vezes, eu tenho defendido que há muitas áreas de política económica em que tem que haver um recuo para soluções mais soberanas. Eu acho que no caso da fiscalidade precisamos do contrário, precisamos de ter regras de comportamento decente no plano da fiscalidade que sejam acordadas entre os Estados-membros à escala europeia. Sobre a questão, eu queria voltar à questão do território, porque eu acho que, eu sou economista, lamento informar, e a economia é uma ciência que tem prestado muito pouca atenção às questões do território. Está a melhorar um bocadinho nos últimos anos, precisamente por força da constatação de que é preciso pensar a organização e a planificação económica no espaço e no território. E isso implica inverter muitos dos fluxos do campo para a cidade, mas pensar também numa questão que o Oliveira Batista falava muito, que era a questão das cidades em meio rural, ou seja, de ter em meio rural concentrações populacionais que permitam alguma massa crítica, e eu penso que desse ponto de vista, outra questão fundamental que foi aqui levantada pela Luísa Schmidt é a questão da rede de serviços públicos. Houve um processo que já vinha de longe, mas foi muito agravado na sequência da crise financeira, de racionalização da rede de serviços públicos, que de racionalização não teve absolutamente nada, foi um processo absolutamente destrutivo do nosso território, com consequências sociais, com consequências económicas e com consequências ambientais, como descobrimos com os incêndios, com os incêndios todos os anos, mas particularmente no caso do ano dos incêndios de Pedrógão Grande e outros, que um território que não está ocupado é um território particularmente vulnerável. Eu queria só terminar dizendo uma coisa que eu acho que é importante para a pedagogia do combate às alterações climáticas e que perpassem várias questões que são aqui levantadas pelas pessoas, que é a ideia, não devemos incorporar um elemento do discurso antiambientalista, que é a ideia de que
para responder às alterações climáticas vamos ter que fazer sacrifícios, vamos ter que viver pior, ou seja, a perspectiva do combate às alterações climáticas como uma espécie de ascetismo. Acho que temos que fazer a pedagogia contrária. Uma cidade sem carros, com bons transportes coletivos, com ciclovias, com espaço para andar a pé, é uma cidade em que se vive melhor, onde a qualidade de vida é maior, já nem falo da qualidade do ar e das outras coisas todas que vêm com essas transformações. Uma cidade onde se consome produtos produzidos a 50 km, 30 km, 20 km em modelos de exploração agrícola mais sustentável, é uma cidade onde se come melhor, onde a saúde pública ganha com isso e bem, já nem falo de uma ocupação mais racional do território e de todas as vantagens que temos a esse nível. Eu acompanho a perspectiva do Zorrinho, do Carlos Zorrinho sobre eu não quero uma sociedade desmaterializada com gente a trabalhar em casa, acho que há um espaço para esse tipo de tecnologias e para novas formas de organização da vida em comunidade, dentro de limites. O espaço físico continua a ser onde nos encontramos e onde formamos solidariedade, mas eu acho que esta ideia que sociedades verdes, economias verdes, países verdes, são países em que se vive melhor, é uma pedagogia que é muito importante fazer, porque continua a haver muita gente que vê no combate às alterações climáticas uma ameaça ao seu estilo de vida, e o que eu acho é que há muitas coisas no nosso estilo de vida que não têm nada de conforto, não têm nada de abundância, são pelo contrário muito pouco saudáveis e contribuem muito pouco para a nossa qualidade de vida, e eu acho que o discurso ambientalista tem que ir muito por esse caminho. Obrigado, José Guzmão. Aceleramos para o final. Graça Carvalho, depois vamos ter o Pedro Franco no final. Graça Carvalho. Tem que ligar o microfone só para nós ouvirmos. Já está. Já está. Foi aqui muito dito, eu talvez pegasse aqui alguns pontos a que sou mais sensível. Na questão das offshores, eu juntava aqui outra questão que para mim é muito importante, que não necessariamente coincidente, mas complementar, que é a corrupção e a luta que se deve fazer com a corrupção. Ela geralmente anda associada e aí também há muito a fazer no nosso país e é uma das grandes barreiras ao desenvolvimento e que captura muito em determinados grupos económicos e deixa muito poucas oportunidades, principalmente para os mais jovens e aqueles que estão para entrar no sistema. E daí muito a necessidade de tanto jovem nosso, muito qualificado, de ter que emigrar, porque há de certo modo uma teia que tem sido, felizmente nos últimos tempos em alguns pontos tem sido desfeita, mas ainda há muito desses novelos por desfazer e que é importante desfazer para que seja uma sociedade mais livre e mais aberta, especialmente para os jovens, e que eles não tenham tanta necessidade de exercerem aquilo que aprenderam fora do país. Depois há outro ponto que a Luísa falou que eu acho, tenho trabalhado muito nisso e falado muito sobre este assunto, e esta pandemia veio mostrar a realidade, que é a importância do aconselhamento científico e explicar um pouco aos olhos da população porque é que o aconselhamento científico é essencial. Não substitui o poder político, mas há no fundo um tripé nas políticas públicas. Um é o aconselhamento científico, o outro é todos os princípios éticos e depois a decisão final tomada pelos políticos, que pode de algum modo não ser exatamente o que o aconselhamento científico diz, esperamos que seja o do ético sempre, mas que tem que ser transparente em relação a porque é que não se segue o que é que o aconselhamento científico está a dizer. Se calhar não se pode seguir exatamente tudo o que os médicos e os especialistas estão a dizer por causa da economia ou por isto ou por aquilo, mas tem que ser claro e transparente o poder político e administrativo em relação ao aconselhamento científico. Depois eu concordo muito com esta ideia de que a luta nas alterações climáticas e ambiental tem que ser passando a ideia de que é para uma vida melhor.
e é para uma vida melhor. Ninguém é feliz vivendo num ambiente poluído, num ambiente que pouco saudável, e não é necessário abdicar de coisas que nós gostamos. Por um lado, e teremos acesso a outras mais confortáveis, mais saudáveis, mais sustentáveis. E aquelas que nós gostamos, por exemplo, para quem gosta de conhecer o mundo, vamos fazer com que a tecnologia nos disponha de meios para que isso seja feito de uma forma mais amiga do ambiente. Isto é uma ideia fundamental, não é uma ameaça ao nosso estilo de vida, é a melhoria, e tem sido assim ao longo do século, dos últimos 50 anos. A luta contra a favor do ambiente tem sido para melhorar a vida de todos nós, e há casos, a Europa é um caso disso, e basta nós entrarmos nos países vizinhos da Europa e sentimos a diferença na qualidade da água, na limpeza, por exemplo, do mar ou das praias, que é muito menor do que aquela que é a Europa, porque nós temos mais tecnologia, temos tido mais ajudas públicas para o ambiente do que último argumento à nossa volta. O último argumento, países em desenvolvimento. Ponto fundamental, foi dito pelo Pedro, que é a capacitação da sociedade, do setor académico, e também foi referido pelo Carlos Zorrinho, da própria administração pública e da própria estrutura política. E nesses trabalhos que eu tinha de aconselhamento de como fazer a estrutura que acompanhava a luta contra as alterações climáticas, eu acho que é sempre melhor, e isso também é verdade para os países desenvolvidos, a estrutura de ações como a luta contra as alterações climáticas estarem situadas a nível, por exemplo, de um gabinete de um primeiro-ministro ou de adjuntos do primeiro-ministro, porque ela é tão horizontal, e principalmente em governos como dos países em desenvolvimento, que ainda têm pouca capacitação na administração pública. Isso é fundamental para que haja uma ação mais coordenada, a tal coordenação entre a ciência e as políticas públicas e o diálogo com a sociedade civil. Portanto, ao mais alto nível, estar essa decisão política nas áreas do ambiente ou da luta contra as alterações climáticas. Obrigado, Graça Carvalho. Obrigada. Vamos fechar com Pedro Franco. Última palavra. Também, no fundo, resumindo isto tudo, notas que ainda te queira deixar em relação a tudo aquilo que fomos aqui falando, em diversas perspectivas. É muito rico, digamos, a paleta de temas. O que é que quer deixar como nota final daquilo que falámos aqui? Sim, eu queria só deixar duas notas finais, peço desculpa pela duplicação. A primeira é que, efetivamente, o repensar a nossa recuperação económica está a trazer mudanças que a sociedade civil já exigia há algum tempo e que eu saúdo. Por exemplo, a taxação do setor aéreo e marítimo, que é uma coisa que já se falava há muito tempo e que fugia à norma e não se compreendia porquê. E isto vai poder financiar a recuperação económica, entre outras medidas. Por outro lado, ao nível da União Europeia, esta taxonomia também está a ser preparada por uma empresa que tem também bastantes ações na indústria fóssil, e seria interessante, se não urgente, repensar a nossa política de conflito de interesses quando queremos promover o desenvolvimento sustentável. São assim duas notas a respeito do mundo financeiro. E em segundo lugar, queria só secundar uma coisa que aqui foi dita e que é também um argumento muito forte de Cristiana Figueiras, que é uma das arquitetas do Porto de Paris, que é mesmo que a ação climática nos vai trazer melhores estilos de vida. Por outro lado, eu trago sempre dois pontos de vista. Por outro lado, como alguém diz aqui nos comentários, e suspeito que seja a partir de África, até que ponto é que a estabilidade europeia não é baseada na instabilidade do resto do mundo, como os países africanos? E fala-se aqui dos resíduos eletrónicos, por exemplo, que são despejados em países africanos.
Neste aspecto também há uma disparidade de discurso com a realidade, a partir de algumas empresas, por exemplo, petrolíferas, de gás natural, que começam a promover a economia verde, por exemplo, instalando painéis solares em Portugal, mas que depois vão extrair gás natural a países como Moçambique, pondo em risco a vida de comunidades, como várias organizações não governamentais têm vindo a alertar. E portanto, também gostávamos de um novo modelo de monitorização das atividades das empresas em países estrangeiros. E queria só secundar uma coisa que o Sr. Deputado Carlos Zorrinho disse, que é mesmo as mudanças sociais vêm com o apoio e também com a capacitação da sociedade civil. É verdade, Cristiana Figueiras diz também, é um dos seus argumentos, que as grandes mudanças sociais habitualmente ocorrem quando 3% da sociedade civil está profundamente envolvida na contestação civil. Deixo então só esta mensagem de esperança, que não temos de ser todos ativistas da mesma maneira, mas podemos todos apontar caminhos para o mundo que realmente queremos, que é mais onde a justiça social e a justiça ambiental de facto são indiscerníveis. E acabo por agradecer o convite. Obrigado, Pedro Franco, e obrigado a todos, Carlos Zorrinho, Graça Carvalho, José Guzmão, Luísa Schmidt, Pedro Franco. Podíamos estar aqui horas e horas a continuar a debater cada um destes tópicos, porque o tema é rico, transversal e mantém-se cada vez mais atual, não há pandemia que o trave. Obrigado a todos, obrigado à FEC pelo convite, e passo então a palavra para o fecho para a Ana Patrícia. Obrigada. Estamos mesmo a chegar ao fim, também não queremos ocupar muito mais do vosso tempo. Quero uma vez mais agradecer ao nosso auditório pela participação ativa. Estivemos aqui nesta sala cerca de 100 pessoas. Quero agradecer também ao nosso moderador e aos nossos convidados pela profundidade da reflexão que aqui trouxeram e pelas propostas que apresentaram. E mesmo a terminar, terminamos com uma mostra artística que vamos publicar aqui no chat para que depois possam também aprofundar e mastigar. Ela também ficará disponível no site da FEC, se depois quiserem lá ir ver. Convidámos a artista Rita Ra a sintetizar através da arte toda esta reflexão que temos vindo a fazer. E Not for Sale é o mote da exposição que, de forma muito acutilante, nos lembra que esta casa comum que todos habitamos não está à venda. A artista lança-nos também um desafio muito concreto e que vos convido a espreitar, não vou revelar aqui qual é, convido-vos a espreitar para que possam também aceitar este desafio que a Rita Ra nos lança a todos. E resta-me, em nome da FEC e da Associação Casa Velha, despedir-me na esperança de que este tempo seja um tempo para captar com maior clareza as fragilidades e as injustiças que marcam o nosso tempo e esta nossa casa comum, de forma a podermos encontrar verdadeiros caminhos de conversão ecológica. Obrigada a todos. Obrigado, boa tarde.